bem-vindo à segunda edição do CONARAD. Meu nome é Evelyn Escobar, sou biomédica, coordenadora de aplicação da Bracco Imaging do Brasil. Eu sou o Fernando Porala, eu sou doutor em medicina pela Universidade de Saarland, na Alemanha. Tenho 30 anos de experiência com radiologia e imagem e faço parte do grupo de discussão de meios de contraste da Sociedade Paulista de Radiologia. Aqui, juntamente com a Evelyn, hoje, vamos falar de eficácia e segurança dos meios de contraste iodados. Quando falamos das características físico-químicas de meios de contraste iodados, estamos pensando não só na sua estrutura, que ele pode ser um monômero ou um dímero, mas também na ionicidade, ou seja, eles podem ser iônicos ou não iônicos, mas eles têm diferença também de viscosidade e de osmolalidade, sabendo que os meios de contraste iodados variam quanto à viscosidade e osmolalidade de uma forma inversamente proporcional, como se fosse uma gangorra brincando no parquinho de diversões. Se a viscosidade é baixa, a osmolalidade é alta. Se a viscosidade é alta, a osmolalidade é baixa. E existem aqueles meios de contraste de baixa osmolalidade que também têm uma viscosidade intermediária baixa. Mas aqui nessa apresentação de hoje estamos falando sobre eficácia. Eficácia dos meios de contraste iodados tem a ver com barreira física do feixe de raio-x. Ou seja, quanto maior a concentração de iodo, maior é o bloqueio. E quando estamos falando de um meio de contraste de 400 mg de iodo por ml, ele é mais concentrado do que um de 370, que é mais concentrado do que um de 300, que é mais concentrado que o de 320, 300 e assim por diante. Ou seja, quanto maior a concentração de iodo, maior é o realce e melhor serão as suas imagens ao final do exame. Falando então da eficácia dos meios de contraste iodados, esse autor diz: a eficácia de um meio de contraste depende não apenas das propriedades farmacológicas, mas principalmente da capacidade de atenuar, ou seja, de bloquear os raios-x. A atenuação dos raios-x feitas por um meio de contraste depende então da quantidade de iodo pela concentração que o produto tem. E quanto maior a concentração de iodo nessa solução, maior será a capacidade de atenuar raio-x e produzir melhores imagens. E vocês já sabem, a diferença de unidades Hounsfield vai ser favorável para aqueles que têm maior concentração, ou seja, um meio de contraste 400, quando comparado com um meio de contraste de concentração 300, o 400 é mais eficaz. Se eu comparo um 350 sobre um 300, o 350 vai ser 17% mais eficaz do que o 300. Essa regra vale sempre baseada nessa porcentagem de diferença de unidades Hounsfield que a gente tem à esquerda desse slide. A mesma coisa no exemplo à direita, quando comparamos um meio de contraste de 300 com um de 370 mg de iodo por ml, o de 370 tem 70 mg a mais de iodo em cada ml do que o 300, e isso equivale a 20% mais concentração. 20% mais concentração significa 20% mais eficácia. Essa é a diferença de eficácia entre um e o outro meio de contraste. Aqui nesse exemplo, os fatores relacionados à forma de injeção e à sequência de aquisição. Vemos que, quando estamos fazendo exames de parênquima, injetamos o meio de contraste lentamente, ou seja, com uma velocidade de fluxo de 1 ml por segundo, como a gente observa nesse gráfico se formando aqui agora com a linha vermelha. Ao injetar os 150 ml de contraste, e como eu fiz 1 ml por segundo, eu demorei 150 segundos para injetar os 150 ml, a velocidade de injeção foi de 1 ml por segundo, e eu chego a uma contrastação máxima, a um pico de unidades Hounsfield relativamente baixo. Quando eu faço agora uma velocidade de administração mais rápida, aqueles mesmos 150 ml, mas agora injetando 3 ml por segundo, eu vou terminar toda essa injeção depois de 50 segundos, ou seja,
depois de 50 segundos de iniciar a administração daqueles 50 ml, eu injetei a totalidade, ou seja, foi injetado dentro do paciente a 13 ml por segundo e eu consegui um pico de contrastação medido em unidades Hounsfield, numa ordem de praticamente 100 pontos de unidades Hounsfield, a mais do que a linha vermelha obtida anteriormente. Esses são para os exames, por exemplo, de parênquima, parênquima hepático, parênquima pancreático. E um outro exemplo, que é mostrado aqui agora com a curva azul, eu injetei os mesmos 150 ml, mas agora em 30 segundos. Ou seja, 150 ml, injetando 5 ml por segundo, em 30 segundos eu terminei a totalidade da minha injeção. E o pico que eu atinjo com as unidades Hounsfield, vocês podem ver da linha azul, é muito maior do que as anteriores. Ou seja, o pico de contraste aumenta e o tempo para atingir esse pico diminui conforme o fluxo aumenta. E isso tem a ver também com a eficácia. Aqui eu estou usando o mesmo meio de contraste de 400 em todos os exemplos. Podia estar utilizando um de concentração diferente, mas vocês veem que maior velocidade no fluxo vai me aumentar o pico de contrastação em unidades Hounsfield. As condições, então, que influenciam a qualidade de um exame, a concentração do contraste, a velocidade de injeção, a própria dose, ou seja, quantos ml é dado por quilo de peso, também vai variar de acordo com a via de administração, o calibre daquele extensor por onde o contraste está passando, se ele for muito fino, você não vai conseguir colocar talvez na velocidade que você queira, a temperatura da substância, por isso a importância de aquecer contrastes muito viscosos para facilitar a administração, e também quanto à máquina, depende também do retardo e o tempo de scan. A viscosidade, então, é um fator importante, e aumentar a temperatura do meio de contraste para abaixar a viscosidade é muito importante. A viscosidade elevada impede uma mistura rápida no sangue e diminui a velocidade do meio de contraste no interior de pequenos vasos. Pode-se reduzir, então, essa viscosidade. Ao se reduzir, então, essa concentração, por assim dizer, do iodo, podendo, então, restaurar a opacificação que foi inadequada. Muito importante quando a gente fala de segurança, estamos falando aqui sobre qualidade de imagem, sobre eficácia e segurança, é pensar na segurança pensando na qualidade, ou seja, na boa prática da utilização de um determinado produto. E quanto à segurança, um dos fatores mais importantes é se lembrar que meios de contraste iodados podem cristalizar quando em baixas temperaturas. Lembrando que a temperatura de uma sala pode ser relativamente baixa, a sala de exame, agulhas não devem ser reutilizadas, os tubos J de transferência, mesmo os spikes ou as seringas, tem que se fazer atenção porque ali microgotículas podem começar a cristalizar, principalmente se a máquina injetora automática estiver na frente do fluxo de ar-condicionado ou a mesa de trabalho de contraste, e daí, por causa dessa má prática, você pode ter cristalização do produto. Quando falamos então de segurança dos meios de contraste iodados, nós estamos pensando em eventos adversos leves, que podem ser causados pela administração desse contraste, poderia ser náusea, vômito, urticária, um edema facial não muito complexo, um edema facial já mais complexo, com o edema total do rosto, já poderia estar chegando no evento que pode ser considerado quando os vômitos também não param, são vários vômitos seguidos, já estamos falando de eventos moderados, uma taquicardia, uma bradicardia, ou eventos que já começam a ser considerados graves, como um choque anafilático, um edema de glote rapidamente progressivo, uma parada cardiorrespiratória ou mesmo a morte. Então estamos falando agora de como vamos fazer a segurança do nosso próprio paciente, através de relatos dos eventos adversos. É importante que a sua clínica, o seu hospital, trabalhe com uma forma muito eficiente de reportar os eventos adversos para a empresa, fornecedora do produto para a sua empresa,
Essa empresa vai comunicar isso para a autoridade regulatória nacional de uma forma segura, onde você não está sendo identificado, mas em relação a esse produto, a autoridade nacional vai estar sabendo sobre a segurança do produto, porque isso está sendo informado por você para a empresa e a empresa passando para a autoridade. Isso também é computado dentro do banco de dados da empresa e isso vai reverter de uma forma a produzir maior segurança para o contraste num futuro próximo. Aqui um exemplo de uma pápula, apenas para a gente poder ver mais um evento adverso leve que pode acontecer após a administração de um meio de contraste. E aqui uma classificação geral retirada da bula de um produto inespecífico, falando então sobre a segurança dos meios de contraste iodados. Tudo aquilo que eles podem causar, reações leves, moderadas ou graves, isso varia de um paciente para outro. Aliás, o que eu costumo dizer, o que dá o evento adverso não é o contraste que você administrou no paciente, e sim é o próprio paciente que é mais sensível, que pode mais facilmente despertar um desses eventos adversos, que pode ser leve, moderado ou grave. Sendo que o evento leve não precisaria sequer de tratamento, bastaria fazer observação do paciente e tratar apenas a sintomatologia. O evento moderado, aí já precisa, então, de talvez uma monitorização e um tratamento conforme a sintomatologia e, se necessário, acionar uma equipe de emergência. Já para uma reação grave, um tratamento agressivo é necessário, há necessidade de uma equipe de apoio e talvez de hospitalização. Ainda falando em segurança, é sempre importante o carrinho de parada, o carrinho de emergência, onde todas as informações estão ali, fáceis e visíveis para que todos possam entender, tanto o estagiário como a auxiliar de enfermagem, a enfermeira, o técnico, o tecnólogo, o biomédico, o residente de radiologia, o médico-chefe do departamento, o professor-chefe, todos têm que saber onde está esse carrinho, o que tem ali dentro, tem que saber como diluir a adrenalina, vocês têm que treinar-se de uma forma tal que vocês saibam como administrá-la, com uma decisão interna da clínica, do hospital, se a administração vai ser intramuscular, se a administração vai ser endovenosa. E falando sobre os estudos de segurança com uma grande casuística, com um grande número de pacientes, um estudo antigo de Katayama, que eu gosto muito, é esse publicado na Radiology de 1990, compara os meios de contraste de alta osmolaridade com os meios de contraste de baixa osmolaridade, sendo que o de alta osmolaridade são os iônicos e os de baixa osmolaridade são normalmente os não iônicos. E a gente vê, quando compara eventos adversos, sejam leves, sejam moderados ou sejam graves, que o não iônico dá 5 vezes menos eventos adversos leves do que um iônico. Quando estamos falando de reações moderadas, todas aquelas que vimos nos slides anteriores, o não iônico dá 10 vezes menos eventos adversos moderados do que um iônico. E um iônico dá 20 vezes mais reações graves do que um não iônico. Então, observando a linha de leves, a linha de moderadas e a linha de reações graves, a gente vê um favor em relação ao meio de contraste iodado não iônico na ordem de 5% para as reações leves a menos para o não iônico, 10% menos reações moderadas para o não iônico sobre o iônico e 20 vezes menos reações graves do não iônico para o iônico. E outra reação que não aparece ali naquele minuto que você está fazendo o exame, mas sim depois de algumas horas, tudo bem que ela pode ter começado a partir do momento da administração já do meio de contraste, na sua primeira passagem através dos glomérulos, na primeira passagem através do rim, mas você vai descobrir que aquele paciente agora está com uma nefropatia que foi induzida pelo meio de contraste, a terminologia mais atual é insuficiência renal aguda pós-contraste. Você só vai observar isso caso o paciente, depois de 12 horas ou 24 horas, informar que ele não está urinando, ou seja,
Agora, nesse minuto, você sabe que você causou uma nefropatia após aquela administração daquele meio de contraste. O prognóstico, apesar de ser desfavorável, normalmente o paciente se recupera bem desde que ele perceba isso e possa agora receber líquidos para que possa tentar fazer esse rim voltar a funcionar. Mas quando a gente observa que esse paciente agora está tendo um déficit da taxa de filtração glomerular persistente, a gente pode ver que causamos uma nefropatia que foi induzida pelo meio de contraste. Quando se fala de segurança, se volta sempre a pensar no conceito ALARA, ou seja, reduzir a dose de radiação dada para o paciente na menor possível para que você possa utilizar a técnica de exame para dar diagnóstico. E é claro, quando se utiliza o meio de contraste de maior eficácia, ou seja, aquele de mais alta concentração, é aquele que te permite reduzir a radiação. Então a dose de radiação deve ser mantida ao mínimo, desde que dando uma imagem de boa qualidade. E isso se obtém como um fator de segurança quando a gente está utilizando a eficácia, que é a alta concentração. Ou seja, trabalhar com meio de contraste de concentração acima de 350, ou seja, aqueles de 370, 400, você vai estar trabalhando com alta concentração, que te traz a segurança por poder reduzir fluxo de administração, volume e principalmente a menor radiação utilizada no seu exame. E muitos estudos interessantes existem disponíveis, eu trouxe aqui apenas um para que vocês possam estudar um pouco a mais sobre esse argumento, caso queiram. É um estudo de Yates e colaboradores que faz uma comparação de alguns produtos na técnica de tomografia computadorizada de vaso do abdômen. Falando sobre segurança, mais uma vez, a Evelyn vai dar continuidade. Você tem que ficar sempre atento para tirar o ar do sistema, principalmente quando você estiver fazendo injeção com injetor automático, para evitar uma embolia gasosa no seu paciente. E muito atento para os extravasamentos, principalmente quando você estiver usando vasos de compartimentos fechados com uma mão, para evitar que um grande volume de contraste extravasado ali, 100 ml, venha te causar, por exemplo, um problema naquela região e que você tenha que chamar talvez um cirurgião para fazer um pique para aliviar aquela pressão. Sabemos então que a taxa de extravasamento de meio de contraste é uma taxa baixa. Ela varia mais ou menos de 0,1 a 0,9% dos pacientes submetidos a estudos de ressonância ou tomografia com contraste, seja injeção manual ou seja injeção através de uma injetora automática de contraste. Quando eu comparo a taxa de extravasamento de um exame de tomografia computadorizada com o exame de ressonância magnética, é possível verificar que a taxa é um pouquinho maior para os exames de tomografia, porque o volume de contraste injetado é bem maior, o contraste é um pouco mais viscoso e um pouco mais osmolar que o contraste da ressonância magnética, que é o gadolínio. Então, a taxa na tomografia vai variar de mais ou menos 0,45% e na ressonância magnética em torno de 0,05%, uma taxa bem baixa. Existem diferentes tipos de extravasamentos do meio de contraste. O extravasamento ele pode ser subcutâneo, subfacial ou intracompartimental, e o extravasamento misto. Qual que é a principal diferença entre eles? O extravasamento subcutâneo, ele consegue dissecar o tecido celular subcutâneo. Então, radiologicamente, aparece como uma coleção de meio de contraste regular amorfo, com pequenas imagens arredondadas que correspondem aos lóbulos de gordura subcutânea. Neste tipo de extravasamento, é possível notar um aumento no volume local da punção do paciente. E também uma mudança de coloração da pele, mais para o avermelhado. Essas imagens, essas figuras 1A e 1B, ilustram então o extravasamento subcutâneo, visto através de um exame de raio-x. O extravasamento subfacial ou intracompartimental, o meio de contraste, ele entra nos planos subfaciais profundo, dentro dos compartimentos musculares e aparece então no raio-x como uma coleção de contraste fusiforme e bem definido, que delineia todos os fascículos musculares. A clínica ela é bem atípica, porque não é observado um aumento de volume no local da injeção.
E o diagnóstico ele é baseado em medir o diâmetro da extremidade e comparar com a extremidade do outro lado. Em um extravasamento misto, então é possível observar os dois tipos de extravasamento, de uma forma mista, que pode ser visto então o extravasamento que disseca a célula subcutânea e também envolve um compartimento muscular vizinho, e pode ser visto através dessa imagem desse raio-x. A grande maioria dos pacientes em que ocorre o extravasamento não apresentam sequelas. Geralmente não há um ferimento permanente, e os ferimentos graves eles são mais comumente relatados quando existe a síndrome compartimental, a ulceração da pele e a necrose de partes moles, como é possível verificar nessas imagens. Como é realizado o tratamento então de um extravasamento? O Colégio Brasileiro de Radiologia, ele recomenda que o paciente eleve o membro, aplicar compressas geladas, monitorar cuidadosamente este paciente e, se houver suspeita de lesão grave, procurar sempre a orientação de um cirurgião. É muito importante sempre dar instruções claras para esses pacientes, para procurarem informações médicas e cuidados médicos adicionais caso haja algum agravamento dos sintomas, principalmente ulceração da pele ou o desenvolvimento de qualquer sintoma neurológico ou circulatório, por exemplo, a parestesia. É importante lembrar também que a aplicação de compressas geladas é para a fase aguda do tratamento. Terminando então essa apresentação sobre eficácia e segurança dos meios de contraste, um cuidado e uma atenção antes da injeção de um meio de contraste é sempre identificar então os fatores de risco desse paciente e o potencial benefício da utilização do meio de contraste. Sempre avaliar as alternativas de método de imagem que possam oferecer o mesmo diagnóstico ou ainda que sejam superiores. Certificar-se da indicação precisa do meio de contraste que você vai utilizar e qual vai ser a concentração desse, já que a eficácia é baseada nisso. Estabelecer então os procedimentos de informação ao paciente, informe se vai fazer a injeção em alta velocidade ou em baixa velocidade, ele tem que entender o que está acontecendo naquele exame e ter previamente determinado então a política no caso de complicações. Muito obrigada pela sua presença.